Bom dia, hoje vamos no devocional ler Gênesis 32, Jó 32 e Marcos 4. Então vamos começar por Gênesis 32 aqui no livro da Torá. Jacó prepara-se para o encontro com Esaú. Jacó também seguiu o seu caminho e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: Este é o exército de Deus, por isso deu àquele lugar o nome de Maanaim. Jacó manda mensageiros adiante dele, seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. Ele lhes ordenou: Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú. Assim disse o teu servo Jacó: Morei na casa de Labão com ele, permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora essa mensagem ao meu senhor, para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: Fomos até o seu irmão Esaú e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: Volte para sua terra e para seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas um cajado, mas agora eu possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste: esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com os seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes: Vão à minha frente, mantenham certa distância entre um rebanho e outro. Ao que ia frente, deu a seguinte instrução: Quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar a quem você pertence, para onde vai e de quem é todo este rebanho à sua frente, você responderá: É de meu servo Jacó. É um presente para meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos. Digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem. E acrescentem: Teu servo Jacó está vindo atrás de nós. Porque pensava: Eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando ante mim. Mais tarde, quando eu o vir, talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente, ele, porém, passou a noite no acampamento. Jacó luta com Deus. Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e os 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem de Jaboque. Depois de havê-lo feito, atravessou o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que pergunto meu nome? Eu abençoo ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem os músculos ligados à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Vamos ler agora Jó capítulo
32. Eliú repreende a Jó e os seus 3 amigos. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão, contra Jó, que se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo, mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porque tinham mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú, que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, e a sua ira se acendeu, respondeu Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, dizendo: Eu sou de menor idade, e vós sois idosos. Receie-me e temi de vós declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso faz entendido. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é direito. Assim digo: dai-me ouvidos e também eu declararei a minha opinião. Eis que guardei as vossas palavras e dei ouvidos às vossas considerações, até que buscasseis razões. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões, para que não digais: achamos a sabedoria, Deus o derrubou, e não homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Então, pasmados, não respondem mais. Faltam-lhes as palavras. Esperei, pois, mas não falam, porque já pararam e não respondem mais. Também eu responderei pela minha parte. Também eu declararei a minha opinião, porque estou cheio da palavra. O meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como o monstro, sem respirador, prestes a arrebentar, como odres novos. Falarei para que ache alívio, abrirei os meus lábios e responderei. Que não faça eu acepção de pessoas, nem use de palavras lisonjeiras com o homem, porque não sei usar de lisonjas. Em breve me levantarei o meu Criador. Agora, Marcos capítulo 4, na Bíblia de Ave Maria. Parábolas do reino, o semeador. Jesus pôs-se novamente a ensinar à beira do mar, e aglomerou-se junto dele tão grande multidão que ele teve que entrar numa barca no mar, e toda a multidão ficou em terra na praia. E ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. Dizia-lhes na sua doutrina: Ouve, saiu a semeador a semear. Enquanto lançava sementes, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu no pedregulho, onde não havia muita terra. O grão germinou logo, porque a terra não era profunda, mas assim que o sol despontou, queimou-se, e como não tivesse raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes cresceram, sufocaram-na, e o grão não deu fruto. Outra caiu na terra boa e deu fruto. Cresceu e desenvolveu-se. Um grão rendeu 30, outro 60 e outro 100. E dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando se acharam a sós, os que o cercavam e os 12 indagaram dele o sentido da parábola. Ele disse-lhes: a vós é revelado o mistério do reino de Deus, mas aos que são de fora tudo se lhes propõe em parábolas. Desse modo, eles olham sem ver, escutam sem compreender, sem que se convertam e lhes seja perdoado. E acrescentou: não entendeis essa parábola? Como entendereis então todas as coisas? O semeador semeia a palavra. Alguns se encontram à beira do caminho, onde ela é semeada. Apenas a ouvem, vem Satanás tirar a palavra neles semeada. Outros recebem a semente em lugares pedregosos, quando a ouvem, recebem-na com alegria, mas não têm raiz em si, são inconstantes, e assim que se levanta uma tribulação, uma perseguição por causa da palavra, eles tropeçam. Outros ainda recebem a semente entre os espinhos, ouvem a palavra, mas as preocupações mundanas, a ilusão das riquezas, as múltiplas cobiças sufocam-na,
e a tornam infrutífera. Aqueles que a recebem, a semente em terra boa, escutam a palavra, acolhem-na e dão fruto 30, 60 e 100 por um. Outra parábola. Dizia-lhes ainda, Traz-se porventura a candeia para ser colocada debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não é para ser posta no candeeiro? Porque nada há oculto que não deve ser descoberto, nada secreto que não deva ser público. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ele prosseguiu, atendei ao que ouves. Com a medida com que medirdes, vós medirão a vós. E ainda ser vós acrescentará, pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem se lhe tirará até o que tem. Dizia também, o reino de Deus é como o homem que lança a semente à terra. Dorme, levanta-se de noite, de dia a semente brota e cresce, sem ele a perceber. Pois a terra por si mesma produz, primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão abundante da espiga. Quando o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice, porque é chegada a colheita. Dizia ele, a quem compararemos o reino de Deus, ou com a parábola o representaremos? É como o grão de mostarda que, quando é semeado, é o menor de todas as sementes. Mas depois de semeado, cresce, torna-se maior que todas as hortaliças, e estende de tal modo os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sombra. Era por meio de numerosas parábolas desse gênero que ele lhes anunciava a palavra, conforme eram capazes de compreender. E não lhes falava, a não ser em parábolas, a sós, porém explicava tudo a seus discípulos. A tempestade acalmada. À tarde daquele dia, disse-lhes, passemos para o outro lado. Deixamos o povo, levaram-nos consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações o escoltavam. Nisso surgiu uma grande tormenta e lançava as ondas dentro da barca, de modo que ele já enchia de água. Jesus achava-se na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles acordaram-no e disseram-lhe, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Silêncio, cala-te! E cessou o vento, e seguiu-se grande bonança. Ele disse-lhes, como sois medrosos, ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si. Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Amém, glória a Deus.